Principais irmãos, devemos iniciar mais uma disciplina em História do Povo Hebreu, dos Israelitas. Hoje vamos algumas considerações iniciais, vamos contextualizar e um panorama de forma geral, tá, do povo de Israel, tá, o povo hebreu, tá, do surgimento. Bem como sabemos que para iniciar, vamos ver a história. Tá? Quando você vai ver a história, você usa basicamente o Estado do Brasil, você usa os livros, né? No nosso caso, nossa fonte primária é a Bíblia, tá? E como fonte secundária nós temos o livro, por exemplo, de Flávio José, A História do Povo Hebreu, tá? Entre outros também, que ao longo das aulas eu irei passar para os irmãos. Tá? Que o Senhor, oremos ao Senhor para que o Senhor possa nos direcionar, possa nos conceder, né, sabedoria para que possamos ministrar aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Que cada um que possa assistir essa aula, né, tenha o seu coração aberto para receber a sua palavra, para que possa ter entendimento daquilo que o Senhor deseja. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. De início, vamos ter uma consideração, tá, sobre a antiga Mesopotâmia. Tá? Então, a Mesopotâmia, o nome grego, né, que significa entre rios, tá? Trata-se de um planalto, né, de origem vulcânica, tá, ocupada pelo atual território do Iraque, tá, e as terras ali em volta. Tá, estão os seus principais rios, o Golfo Pérsico, né, desemboca ali no Golfo Pérsico, e a região é toda cercada por deserto. Tá? Ela está ali inserida no que chamamos de crescente fértil, tá, da lua crescente, exatamente por ela ter o formato de uma lua crescente e ter um solo muito fértil. Tá? Então, é uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura, exatamente no local onde a maior parte das terras vizinhas eram muito áridas, né, para qualquer cultivo. Tá? Então, a Mesopotâmia ela é considerada o berço da civilização, tá? Já que foi ali na Baixa Mesopotâmia onde surgiram as primeiras civilizações por volta do quinto milênio, né, antes de Cristo. Então, as primeiras cidades, né, foram resultados culminantes de uma sedentarização, né, da população e de uma revolução agrícola, né, que se orientou durante a Revolução Neolítica. Tá? Então, a partir do terceiro milênio, né, cidades como Lagaste, Ur, tá, Gádio e a região de Elam, né, se desenvolveram e a atividade comercial entre elas se tornou mais intensa. Tá? O homem ele deixava de ser um coletor, né, que dependia da caça dos recursos naturais, tá, oferecidos. Tá? Surgem os primeiros núcleos urbanos na região, né, foi acompanhado do desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico que favorecia, tá, a utilização dos pântanos, né, evitava as inundações. Tínhamos ali o rio Tigre e o Eufrate, esses rios, né, considerados gêmeos, né, em função do relevo que os envolve, né, corre de noroeste para sudeste, no sentido oposto ao do rio Nilo, né, sendo as enchentes da Mesopotâmia muito mais violenta, né, e sem uniformidade. Então, a recompensa para lavrar, né, a terra, né, tinha água para irrigar, tinha tâmaras para colher e pastos para a criação. Então, ali o homem se fixou, né, começou a construir. Tá? Então, somente a parte do trabalho coletivo é que permitiu que se pudessem, né, dominar os rios. Né? Então, os mesopotâmicos, né, não se caracterizavam então pela construção de uma unidade política, né, entre eles. Eles sempre predominavam em pequenos estados, né, que tinham nas cidades seus centros políticos. Tinha um governo e burocracias próprios, né, eram independentes um do outro, mas em algumas ocasiões, em função, né, das guerras ou alianças, né, eles faziam um acordo entre as cidades. Tá? Então surgiam assim os estados maiores, né, sempre monárquico, tá? Sendo o poder real caracterizado de origem divina. Né? Porém, essas alianças eram temporárias, só enquanto duravam as guerras ou outras questões. Tá? Então, os vestígios arqueológicos são limitados e por isso não
se pode definir como uma organização política e social se dava exatamente dentro de algumas dessas primeiras cidades. Então não há como saber exatamente, tá, como se caracterizava. Então os povos que ocupavam a Mesopotâmia eram os sumérios, os acádios, os amoritas, os antigos babilônicos, os assírios, os elamitas, os caldeus. Tá? Lembrando que nós estamos dando uma contextualização geral, tá? Para que possamos depois chegarmos ao povo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre, depois dessa introdução, vamos falar um pouco da visão de Israel hoje. E aí nós voltamos para as suas origens, ok? Então, os sumérios. Sumérios e acadianos, né? Aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Né? Eles eram venerados, né, na Mesopotâmia. Então, os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. Tinha como cidade Uruk e Lagaste. Tá? As cidades elas foram criadas sobre colinas e fortificadas para que pudessem ser defendidas, né, das invasões dos outros povos. Então, como a maioria dos povos, os sumérios eram politeístas, aqui está a grande primeira observação, né, era um povo politeísta, porém os deuses serviam mais para resolver problemas terrenos do que solucionar os problemas que fazem parte após a morte. Na visão dos sumérios, os deuses tinham um comportamento parecido com os das pessoas, né? Praticando o bem e o mal. E eram muito mais temidos do que amados. Tá? Desde o quarto milênio, né, os sumérios eles realizavam obras de irrigação, tá, e utilizavam técnicas, tá, de metalúrgica e de bronze. Tá? Após um período de domínio dos reis elamitas, né, que viviam ali ao sudoeste do atual Irã, né, os sumérios voltaram a gozar de independência. Então, eram grupos nômades, vindos do deserto da Síria, né, e começavam a penetrar nos territórios, tá, ao norte da região sumeriana, conhecido como Acadianos. Tá? Então, eles dominavam as cidades-estados da Suméria por volta de 2550 a.C. Já os Amoritas, no início do segundo milênio a.C., a região da Mesopotâmia constituiu-se em uma grande e unificado império. Tá? Tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situado nas margens do rio Eufrate. Então, os amoritas eram povos semitas provenientes da Arábia. Edificaram o primeiro império babilônico. Tá? Então, este povo é conhecido também como antigos babilônicos. Tá? Então, o soberano que mais se destacou foi o Hammurabi, de 1728 a 1686. Elaboraram leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, que tinha como base um código sumeriano chamado Ur-Nammu. Né? Então, o Código de Hammurabi, o caráter das leis que constituíam este código, tá, era bastante severo e a pena era equivalente à falta cometida. Tá? Então, os assírios, né, de origem também semita, os assírios viviam no pastoreio e habitavam a margem do rio Tigre, a partir do final do segundo milênio. Então, o exército assírio era um dos mais notáveis, tá, da antiguidade. Esse fato proporcionou aos assírios o poder de conquistar diversos terrenos, né, e territórios. Então, a cada território conquistado, o exército aumentava ainda mais, né, por sua causa do alistamento, tá, obrigatório. Então, alguns historiadores acreditam que os assírios eles chegaram a ter mais de 100 mil soldados em campo. Então, mesmo com um exército, o império não conseguiu se sustentar, em grande parte pelo fato de que a maioria da população do império não gostava do regime a qual estava submisso. Então, um dos reis que mais se destacou foi o Assurbanipal. Os caldeus, então, certa vez, os assírios iriam destruir, né, completamente um povoado, só uma curiosidade, para extrair suas riquezas, né, e exterminar aquele povo. Então, sabendo disso, o chefe daquele povo teve a brilhante ideia de promover um acordo entre eles.
Se o seu exército não derramar uma gota de sangue, nós lhe entregaremos nossas riquezas. Então, os assírios concordaram e não derramaram uma gota de sangue, como havia prometido. Porém, se apossaram de toda a riqueza e enterraram todos completamente vivos. Já os caldeus é um povo de origem semita, né, que se estabeleceu também ali na Mesopotâmia no início do primeiro milênio antes de Cristo. Então, o Império dos Caldeus durou pouco, né, 73 anos, pois foi incorporado então pelo Império Persa. Só que nós temos algumas curiosidades desse povo. A economia, em linhas gerais, pode ser que é a forma de produção predominante na Mesopotâmia. Tá? Acredita-se que quase todos os meios de produção estavam sob o controle do déspota, né, que era o Estado. Né? O templo era o centro é o centro que recebia toda a produção, distribuindo de acordo com as necessidades, além de proprietário de boa parte das terras, é o que se denominava cidade-templo. Tá? Então, é, em contraste, né, com as cheias regulares e benéficas do Nilo, né, o fluxo das águas do rio Tigre e Eufrates, ao subir a leste pelo Monte Tauro, é irregular e imprevisível, produzindo condições de seca em um ano, inundações violentas e destrutivas em outro. Então, para manter algum tipo de controle, fazia-se necessária a construção de açudes, canais, tá? Além de uma complexa organização. Então, a construção dessas estruturas também, né, era dirigida pelo Estado. Então, a agricultura era a base da economia, né, a criação de animais como carneiro, burros, bois, gansos, né, o comércio, né, os comerciantes eram funcionários a serviço dos templos e do palácio, tá? Apesar disso, fazer negócio por conta própria, né? Então, havia também as caravanas de mercadores, né, que iam vender seus produtos, né, e buscar marfim da Índia, madeira do Líbano, tá, da costa, metais, cerrado. E havia também as questões da astronomia, também os babilônicos. Foi a principal ciência notável em seus conhecimentos, né? Então, dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias e os dias em 12 horas, né? As horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Então, os elementos da astronomia elaborados pelos mesopotâmios serviram de base, tá, para a astronomia grega dos árabes e deram origem à astronomia europeia. Eles também tiveram admirável conhecimento na matemática, tá, onde alcançou grande progresso. Eles conheciam os resultados das multiplicações, das divisões, raiz quadrada, raiz cúbica e equações do segundo grau. Né? Jamais divulgavam as formas dessas operações, o que tornaria as repetições, né, dos exemplos. Então, jamais divulgavam as formas dessas operações. Também se destacar na medicina. Os progressos da medicina foram grandes. Então, os médicos da Mesopotâmia, cuja profissão era bastante considerada, não acreditavam que todos os males têm origem sobrenatural. Tá? Então, faziam tratamento cirúrgico, geralmente o médico trabalhava junto com o exorcista para expulsar os demônios. Tá? Teve contribuição na escrita cuneiforme, de grande realização. Tá? Então, os sumérios e mais tarde os babilônicos e os assírios, que falavam acadiano, fizeram o uso extensivo da escrita cuneiforme. Mais tarde, os sacerdotes e escribas começaram a utilizar também a escrita convencional, tá? Que não tinha nenhuma relação com o objeto representado. Tá? Na literatura, era pobre, né? A que foi encontrada é uma literatura a serviço do poder do Estado. Tá? Tudo isso encontra-se registrado nas tábuas de argila em escrita cuneiforme, né? Assim denominada porque seus caracteres têm formas de cunha. No direito, tivemos o Código de Hammurabi, né? Contém lá, é uma apresentação, né, de diversas situações, diversas leis, né? Uma vasta gama de crimes está ali alencados, contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, tá, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, da família, adultério, falsas acusações. Tá? Eles tinham o código olho por olho, dente por dente. Tá? Então, o código Hammurabi ele reflete a preocupação
em disciplinar a vida econômica e garantir o regime de propriedade privada da terra. Também temos contribuição nas artes, na arquitetura, tá? Na escultura, na pintura, tá? Na música. Tá? A música, o exemplo mais importante, né? Principalmente dentro do babilônico, está ligada à religião. Então, por exemplo, quando os fiéis estavam reunidos, eles cantavam hinos em louvor aos seus deuses, né? Com acompanhamento de música. Esses hinos começavam muitas vezes pela expressão glória, louvor, né, a tal Deus. E ele citava Deus. Né? Cantar os louvores de tal Deus. Ele cantava o louvor ao Deus ao qual ele estava fazendo referência. Tá? Então, a lista de deuses é vasta na religião, eles têm diversos deuses. Tá? Os deuses são extremamente numerosos, eram representados à imagem e semelhança dos seres humanos. Tá? Então, tínhamos o deus Sol, o deus da Lua, outros elementos da natureza. Né? O centro da civilização sumeriana era o templo, né? A casa dos deuses que governava a cidade. Então, apenas o sacerdote era permitido entrar no templo, né? E dele era a total responsabilidade de cuidar da adoração aos deuses, fazer com que atendesse às necessidades. Tá? Possuía cerca, né? O campo era repartido, então eles dividiam o campo, né? Por exemplo, para o deus lá, né? Em Lagash, né? O campo era repartido para que eles todos pudessem ter direito. Então, com um templo, construiu um templo para seus deuses, a qual fazia homenagens. Né? A concepção de uma vida além do túmulo era confusa. Eles acreditavam que os mortos iam para junto do Nergal, tá? E o Deus que guardava o reino de onde não se podia voltar. Então, essa é uma situação característica dos povos que habitavam naquela região. Vai daí surgir, né, o patriarca Abraão, como nós vamos ver mais na frente. Tá? Então, esse é um panorama geral de como era a vida, né, naquela região, tá? Quando surgiu o povo escolhido por Deus. Né? E por que então nós vamos estudar a história de Israel? Porque o cristianismo tem como base, né, o alicerce, o judaísmo. Tá? Então, precisamos entender então o pano de fundo para que possamos compreender nossas origens espirituais. Tá? Então, o Estado de Israel hoje é um Estado judaico, é judeu democrático, tá? Tem um presidente, tem um primeiro-ministro, né? É chamado de Nassi, antigo título do líder do Sinédrio. Tá? Hoje, o atual primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu. Tem um presidente, que elegeu ele recentemente como primeiro-ministro. Ele fez um governo de coalizão. Né? O parlamento israelense é o Knesset, que significa Assembleia. Né? A Casa constitui de 120 membros. A eleição é a cada 4 anos. O parlamento, o chefe, né, de governo é o primeiro-ministro, que deve ser um membro do parlamento. Né? Para governar, ele precisa, né, de 61 dos 120 parlamentares. O atual ministro hoje é Benjamin Netanyahu. Ele tem o Poder Judiciário, que tem a Suprema Corte, que é o Tribunal Superior, né, de todo o sistema judiciário. Tem a sede da Suprema Corte, que fica em Jerusalém. E entra a lei judaica básica, né, do Estado, está a lei do retorno, que define quem pode obter a cidadania israelense. É uma expressão do sonho sionita. A bandeira, né, foi adotada em 48, vamos falar sobre isso mais na frente, com detalhes de guerra, né, que criou o Estado de Israel, 5 meses após a independência do Estado. Então, foi criada pelo movimento sionista, né, em 1891. A sede da Suprema Corte fica em Jerusalém. Seu desenho remete ao Talit, aquele, né, chalé de oração judaica, um hexagrama no centro, conhecido como Estrela de Davi. O brasão, né, mostra o menorá rodeado por 2 ramos de oliveira, a inscrição de Israel em hebraico. A oliveira e o menorá são símbolos de Israel. A imagem é baseada no texto do profeta Zacarias, conforme Zacarias 4, 2 e 3. Tá? E disse-me: Que vês? E eu disse: Olha, e eis que vejo
um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima deles, 2 oliveiras, uma à direita no vaso de azeite e a outra à sua esquerda. O hino, né, o hino de Israel, né, a esperança é um hino, né, que foi composto por Naftali, uma melodia por volta de 1882, né, foi adotado inicialmente como movimento sionita e foi oficializado depois como hino oficial do Estado de Israel. Lembrando que Israel surgiu oficialmente, tá, em 1948 e nós vamos entender isso mais na frente. Hoje a divisão da sociedade é dividida em judeus askenazistas, que têm origem europeia, provenientes da Alemanha e do leste europeu. Tem os judeus sefaradistas, descendentes dos judeus que foram expulsos no século XV, lá da Península Ibérica. E os orientais, vindo ali da África e do Oriente Médio, que é o maior fluxo. Ocorreu nos anos 50. Tá? A característica do desenvolvimento israelita é um alto desenvolvimento da indústria e agricultura. Eles são autossuficientes na produção de alimento, é líder no segmento de equipamentos militares e software, é um país que mais desenvolve no Oriente Médio. Tá? Esse é o PIB dele. Tá? O IDH, a moeda. Cerca de 2/3 dos judeus do mundo ainda vivem fora de Israel. Então, essa diáspora não é forçada, pois Israel permanece de portas abertas, mas se cumprirá a palavra do Senhor, e todo Israel se juntará, né? Todo o povo se juntará. Temos judeus nos Estados Unidos, é a maior comunidade judaica da diáspora, com cerca de 6 a 4 milhões de pessoas, basicamente ali em Nova York. Temos judeus, tá, espalhados por diversos países do mundo. Tá? É uma relação de altos e baixos, há quem apoia e há quem critica. E os israelitas se percebem como parte do judaísmo, então a diáspora considera Israel também a sua pátria. Na história do povo de Israel temos a informação desse período, tanto judeu como cristão aceitam sem dúvida, né, essa porção inicial da Bíblia como a primeira. Tá? Então, os capítulos iniciais do cânon, seja ele hebraico, católico ou protestante, mostram de forma clara os relatos da criação da humanidade. E nós vamos, com isso, finalizar essa primeira aula com o panorama geral, né, de como está Israel hoje. Vimos onde surgiu Israel da Mesopotâmia, vamos ver como é que surgiu o chamado, tá, do povo, a partir, lembrando, nossa fonte primária é a Bíblia, então vamos iniciar com a Bíblia, a partir dali, como fonte primária, tá, o surgimento do patriarca Abraão. Tá? Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.